Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio deste podcast. O podcast Vida Organizada, que vai começar agora uma série narrativa para a gente poder falar um pouquinho mais sobre organização. E nesse primeiro episódio eu já começo aqui com a minha caneca de café e falando o bordão. Senta que lá vem história, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Contar a minha história mostra para vocês muito de como eu faço esse planejamento de vida com o método. Então, eu não estou contando a história para me enaltecer, é para vocês, claro, me conhecerem, saberem quem é a professora por trás do método, mas também porque como eu fiz as coisas se reflete demais no método em si. Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, quem é esta que vos fala, quem é Thaís Godinho, a criadora do método Vida Organizada. Para começar a fazer isso, eu tive a ideia de abrir aqui a página do blog do Vida Organizada e ler o que está lá na descrição do sobre, só para a gente ter um gostinho do que vem por aí. Thaís Godinho é uma profissional reconhecida na área de organização pessoal e produtividade. Fundadora do blog Vida Organizada, ela se dedica a inspirar pessoas a terem rotinas mais tranquilas e produtivas através da organização. A sua abordagem é prática e acessível, combinando métodos de produtividade, como o GTD, Getting Things Done, com insights de autoconhecimento e bem-estar emocional. Além de seu trabalho no blog, Thaís Godinho é autora de conteúdos educativos, oferecendo cursos e materiais que abordam diversos aspectos da organização, desde a gestão do tempo até a organização de espaços físicos. Ela se identifica com uma mistura única de influências culturais e pessoais, rejeitando estereótipos e promovendo uma visão de organização que vai além da simples arrumação física, abraçando a complexidade e imperfeição da vida. A trajetória de Thaís inclui uma mudança significativa de carreira motivada por um episódio de burnout, o que a levou a repensar sua relação com o trabalho e a vida. Desde a criação do Vida Organizada em 2006, ela transformou seu interesse pessoal por produtividade e organização em uma plataforma de ensino e compartilhamento de conhecimento, alcançando milhares de leitores e participantes de seus cursos. A história e método são marcados pela busca de equilíbrio e significado, oferecendo soluções práticas para desafios cotidianos e promovendo uma vida mais plena e organizada. Muito bem, essa é a descrição oficial do blog Vida Organizada. Agora vamos falar um pouquinho como que eu vim parar nesse mundo da organização e da produtividade e como que eu construí a minha própria vida organizada. Não, eu não nasci uma pessoa organizada. Sei que existem algumas pessoas que são organizadas assim desde que nasceram, né? Que falam, nossa, eu sou organizada desde pequenininha e tal. Eu não fui essa pessoa, eu era uma criança muito bagunceira. Sinceramente, eu não lembro, assim, de ser uma criança que gostava de organizar as coisas, de arrumar as coisas, de colocar os bloquinhos em ordem de tamanho ou os patinhos na banheira, um na frente do outro, assim. Sempre fui muito bagunceira, por sinal, né? Dava trabalho na escola, conversava pra caramba e coisas do tipo. Na minha família, a minha mãe, ela é artista plástica, ela tinha uma carreira muito legal com educação física, ela era atleta, e aí quando ela se casou e engravidou, ela passou a fazer uma atividade assim que pudesse proporcionar que ela ficasse mais próxima de mim. Então, ela se tornou artista plástica, o que ela é até hoje. Ela tinha, obviamente, uma organização da rotina dela, mas não era uma coisa, assim, que chamava a atenção como algumas pessoas, né, a gente fala, ela é fanática por organização. Não, minha mãe nunca foi. Ela tinha a organização dela e tal. Meu pai era músico, também não era algo que chamava atenção. O que eu tinha mais próximo de mim, assim, de uma pessoa que talvez a gente considere que seja organizada tal, era o exemplo da minha avó, que na época tinha recém se divorciado e tinha voltado a estudar, estava terminando a faculdade de Direito e tudo mais, então esse era um exemplo que eu tinha de organização na época. O que é bastante interessante, porque hoje, quando eu paro para pensar, assim, quando eu comecei a me interessar por organização, foi na época que eu fui morar com a minha avó, né? Meus pais se separaram quando eu tinha ali entre 10 e 11 anos de idade, eu morei algum tempo com a minha mãe, mas com o passar do tempo ficou mais claro, assim, que seria melhor para mim se eu acabasse morando com o meu pai e com a minha avó, porque eu me manteria morando no bairro que eu nasci, com os meus amigos ali da rua,
na mesma escola que eu estudava, então a estrutura ficaria melhor comigo morando lá. E praticamente morei com a minha avó, porque meu pai, por ser músico, ele não parava em casa, então ele fazia muitos shows, viajava pelo Brasil, e eu acabava ficando mais tempo com a minha avó mesmo, que tinha uma rotina mais estabelecida, digamos assim, porque ela trabalhava no tribunal, então, né, advogada, como eu falei para vocês. E aí foi nesse momento também que eu comecei a ter um senso maior da responsabilidade que eu tinha com os meus estudos, porque eu comecei a valorizar mais o meu estudo e já estava chegando naquela época, né, de vestibular e tudo mais. Mas eu lembro nitidamente que eu comecei a me interessar por organização na época da escola. Eu achava um absurdo eu ter que parar a minha vida e todas as coisas que eu gostava de fazer para estudar para uma semana de provas ou para fazer um monte de trabalhos de última hora, sendo que no dia seguinte eu já esquecia tudo, ou então era um esforço tremendo, e eu comecei a pensar, e se eu começar a fazer antes esse trabalho? E se eu começar a estudar um pouquinho por dia para não ter que estudar tudo de uma vez? Será que não vai ser melhor? Então eu lembro que na própria escola, assim, talvez na 7ª, 8ª série, eu já comecei a ter essas ideias sobre a organização dos estudos, da minha rotina de estudos, para não deixar tudo para a última hora e conseguir espaçar melhor as minhas atividades ali, para não ter que ficar perdendo tempo com isso, porque na verdade eu queria... eu já tinha banda, eu gostava de tocar instrumentos, eu queria passar o dia inteiro tocando baixo, tirando música, ouvindo música dos Beatles na vitrola. Eu queria fazer outras coisas, jogando futebol. Então, o fato é que eu queria perder menos tempo com aquilo que eu considerava chato, entre aspas. Não é que eu considerava estudar chato, mas fazer provas, né, e tudo mais, fazer uns trabalhos, eram coisas que pareciam mais chatas do que aquelas outras coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu queria economizar tempo com isso. Foi quando eu comecei a ter ali um nível mais incipiente de organização pessoal. O fato é que, na época, né, não tinha internet, era ali anos 90 e tudo mais, quando eu era adolescente, e o que eu tinha de dica de organização era o que eu pegava das pessoas ao meu redor, ou lendo em revistas tipo Capricho, ou matéria de jornal, especialmente em final de ano, que geralmente tem matérias, né, que falam sobre como se planejar para o ano novo, como você vai planejar suas metas e tudo mais. Não tinha muito, nem livro tinha muito na época, assim. E livro era uma coisa que não era muito acessível para mim antes de eu começar a trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Livro sempre foi uma coisa cara. Eu conseguia consultar, assim, mas não tinha tanto livro não na época. Eu me lembro disso. O grande lance para mim da organização, e foi quando eu comecei a ver a organização de uma outra maneira e não apenas a organização de um ambiente, sabe, a organização do guarda-roupa ou coisa do tipo, foi quando eu estava na faculdade. Eu cheguei no último ano da faculdade. Para mim, o grande exemplo, assim, do que foi esse triunfo aí da minha organização pessoal para os meus estudos na escola, foi ter conseguido passar no vestibular para uma faculdade concorrida e que eu gostava muito na época, que eu queria muito entrar. Ter conseguido entrar nessa faculdade, para mim, foi uma grande conquista e foi a primeira vez que eu atribuí conquistar algo porque eu tinha me organizado para aquilo. Então, eu estudei, organizei meus estudos, organizei o que eu ia estudar de cada matéria, como que eu ia estudar, os tipos de cadernos, os tipos de materiais. Então, eu fiquei bastante dedicada a esse objetivo na época e passei. Então, para mim, isso foi uma grande conquista que eu atribuí ao fato de ter me organizado. Entrando na faculdade, o que a gente faz? A gente começa a procurar um estágio, porque tem que trabalhar. Eu não tinha como ficar só fazendo a faculdade, só estudando. Então, eu queria muito trabalhar na área. Eu trabalhei em outros empregos, porque eu precisava, né, pagar minhas contas. Eu morava com a minha avó, ela pagava muita coisa ali, eu não tinha esse custo com moradia, por exemplo, mas eu já tinha as minhas coisas da própria faculdade que eu precisava pagar, então eu sempre trabalhei, mas eu buscava um estágio. Meu sonho era conseguir um estágio na área. Eu estava fazendo faculdade de comunicação com foco em publicidade e propaganda. Eu consegui esse estágio no meu segundo ano da faculdade, foi um estágio na área mesmo, em uma empresa da área educacional, que fazia cursos para a área da saúde, especialmente farmacêuticos, e lá eu trabalhava dentro do departamento de marketing da empresa. Dentro desse departamento eu trabalhei com pessoas muito legais, que são minhas amigas até hoje, assim, que eu guardo um grande carinho e que foram grandes exemplos para mim nesse processo todo de aprender a trabalhar com publicidade, com conteúdo, com diagramação, com design, enfim, que são os temas que eu gostava mais na época, digamos, né? Só que o que aconteceu foi que eu tive que conciliar naquela época a minha faculdade, que era todos os dias, no período noturno, com esse trabalho, que por mais que ele fosse um estágio, ele me consumia muito. Era uma empresa que trabalhava com eventos
Esses eventos, eles aconteciam de tempos em tempos e a gente tinha que ter uma dedicação integral a eles, tendo que acordar 4 horas da manhã para estar lá no stand 6 horas, ficava de pé o dia inteiro trabalhando. E a gente trabalhava o ano inteiro em função desse evento principal que acontecia ali no meio do ano, então era muito cansativo. Por ser uma escola, né, digamos assim, também tinha muitos cursos aos finais de semana, então era comum trabalhar no final de semana, ter que ficar de noite porque ia ter alguma aula especial, ter que preparar materiais, publicações, etc., durante o feriado, então eu trabalhava no carnaval e coisas do tipo. Então, apesar de ser um estágio, todo mundo trabalhava muito. E eu não aguentei nessa época. E não foi nada fácil, assim, porque nessa época a gente não tinha como hoje existe, até reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, o burnout como uma doença do trabalho. Na época não tinha essa consciência. Então, o que começou a acontecer comigo é que comecei a passar mal, passava mal na rua, passava mal, começava a me dar umas coisas que hoje eu sei que eram crises de ansiedade, mas eu passava mal de desmaiar, então eu achava que estava caindo minha pressão, sei lá, eu achava que era isso. Eu entrei no metrô, tem muita gente, fiquei sem ar, desmaiei. Hoje eu sei que eram crises de ansiedade, porque eu já fui diagnosticada tardiamente, avaliando, né, em retrospecto. Mas na época eu não sabia. Então eu comecei a fazer uma série de exames, fazer um check-up mesmo para saber o que eu tinha. E é muito frustrante você ouvir do médico, ela não tem nada, ela não tem nada. O que aconteceu foi que em um determinado médico, ele falou que era questão de estresse o que eu estava tendo, que seria legal passar de repente com um psiquiatra e tal. Eu lembro que na época, assim, minha mãe falou, até parece psiquiatra é coisa de doido, ou qualquer noção, que na época a gente não tinha isso, de verdade. Então eu não fui no psiquiatra nessa época, mas o médico, ele pediu um exame, uma ressonância magnética e alguns exames específicos, porque ele suspeitava que eu pudesse estar com labirintite. Dito e feito, fiz todos os exames, inclusive um exame horrível de labirintite, quem já fez sabe do que eu tô falando, que joga os líquidos no seu ouvido e tal, horrível. Concluiu-se que eu estava com uma labirintite aguda ali, bem forte mesmo, e eu precisava descansar. Esse era o grande lance. Então ele me deu ali basicamente 1 mês de atestado para eu ficar em casa e tinha que descansar. E veio assim, em uma época providencial, porque eu não estava conseguindo andar, gente. Sério, eu ficava deitada na cama, parecia que eu tinha tomado um porre de vinho na noite anterior, ficava com uma tontura, eu ficava deitada e o meu mundo rodava, era assim que eu me sentia. Tamanho estresse foi o que a labirintite fez comigo. Eu lembro que nessa época, assim, meu pai, ele tinha que me ajudar a levantar do meu quarto para ir até o banheiro para fazer um xixi, porque eu não conseguia fazer isso sozinha. Então, nos primeiros dias foi muito difícil. Depois, com o descanso, eu fui melhorando. Mas assim, no começo foi bem difícil, foi barra pesada mesmo. Aí eu passei 1 mês, né, para me recuperar. Eu lembro que quando eu fui ao médico, ele perguntou como eu me sentia. Eu não me sentia 100%, porém eu estava me sentindo mal de estar em casa. Eu sabia que era um estágio, que eles estavam segurando minha vaga, eu não queria perder o emprego. Eu já estava ali recebendo pelo INSS e tal, né? E aí eu voltei. Na primeira semana estava tendo também algum estresse, porque já estava chegando perto do evento novamente e ia ter que trabalhar até mais tarde. E eu falei, eu não tô aguentando. Eu conversei com a minha avó, falei, vó, eu vou procurar outra coisa, não dá, eu tô mal, etc. Obviamente que ninguém quer ouvir esse tipo de notícia, porque impacta, né, no orçamento. Eu era estagiária, então eu não ia ter seguro-desemprego nem nada do tipo. Então, basicamente, o que eu estava pedindo para minha avó era se ela conseguiria segurar as pontas comigo até eu conseguir outro emprego. Ela falou que sim, fazer o quê? E aí eu fui, conversei e pedi demissão. Foi bastante interessante esse episódio, porque eu lembro que eu era uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Eu sempre fui essa pessoa que veste a camisa da empresa, sabe? Eu lembro que mesmo sendo uma simples estagiária, eu ficava guardando, eu fazia uns clippings, assim, de matérias e entrevistas da presidente da empresa, porque ela me inspirava muito. Ela é uma pessoa que, para mim, tinha descoberto a missão de vida dela e tinha criado uma empresa em torno daquilo, e isso me inspirou muito sempre, e eu gostava de ler o que ela falava. De alguma maneira isso a impactou, porque no meu último dia ela pediu para conversar comigo, e a gente fez uma super entrevista que durou acho que umas 2 horas, de uma entrevista demissional, e que ela me ouviu, e foi muito legal ter esse momento com ela. Eu lamento que isso tenha acontecido só quando eu pedi demissão, porque realmente era uma pessoa muito inspiradora para mim. Bom, saindo dessa empresa, aí eu falei, ok, eu vou me cuidar, e daí eu comecei a fazer os exames e comecei já,
obviamente, a procurar mandar currículo para vários lugares, porque eu queria trabalhar em um lugar que fosse menos cansativo. Então eu pensei, bom, eu vou trabalhar em algum outro lugar que me permita cursar a faculdade, mas que não seja tão pesado. Lembro que eu saí dessa empresa em junho e em julho eu já tinha conseguido um outro trabalho. Foi muito rápido. Era uma época que a economia estava bem aquecida, né? Então a gente tinha muito trabalho na época disponível. E eu consegui essa vaga em uma agência de fotografia de catálogos de moda. Então, como que era o esquema? Eu seria estagiária também, só que eu já teria mais responsabilidades e eu participaria de todo o processo de criação de um catálogo publicitário para venda de roupas, né? Então, para essas grandes marcas, era uma agência que só trabalhava com isso, fazendo esses catálogos que a gente vê para essas marcas, tipo Renner, C&A, enfim, que tem aqueles folhetos, os flyers, né? Enfim, catálogos mesmo, ou para grandes lojistas do Brás, né? Enfim. E eu lembro que no primeiro dia, gente, no primeiro dia do trabalho, eu fui toda feliz, né? E aí o carinha do RH foi me levar nos departamentos para me apresentar e as pessoas, ele falava, aqui a Thaís, ela tá começando hoje. As pessoas falavam, meus pêsames, meus pêsames. Ai, coitada, tá começando hoje? Ai, nossa, coitada, não sei o que lá. E isso já é um indicativo muito esquisito, né? De uma cultura tóxica, porque, pensa, na frente do RH, então era uma coisa muito escrachada, que era um modelo de trabalho difícil ali. E aí eu... Ai, ai. E aí, naquele primeiro dia, eu lembro que eu tinha prova na faculdade à noite, era uma segunda-feira, e aí, no meio da tarde, eles falaram, vai ter um casting lá na Zona Sul, minha faculdade é na Zona Oeste, para quem não sabe, São Paulo. Se você sai da sua região, se você precisar pegar trânsito em horário de pico, você não chega no outro lugar. É muito fechado, especialmente a Zona Sul. A Zona Sul de São Paulo é um caso perdido, eu acho, sabe, pro trânsito. E aí, foi na Zona Sul, e aí eu tive que ir para lá participar desse casting. Assim, o casting estava marcado para começar umas 4 horas da tarde, ele foi começar de verdade lá pelas 6 horas, tinha um monte de modelo para entrar e fazer entrevista, e avaliar, e tirar foto. Enfim, eu saí de lá 8h30 da noite. E assim, tipo, nossa, eu tenho que sair voando para dar tempo de chegar na faculdade e fazer a prova. Eu não consegui chegar na faculdade, eu perdi a prova. E naquele dia eu cheguei em casa e eu falei para minha avó, eu falei, vó, olha o que aconteceu, não tenho a menor condição de eu ficar nesse trabalho, eu vou continuar tentando. Eu simplesmente pedi demissão. Então eu durei um dia, com certeza foi um caso interessantíssimo para o pessoal da empresa poder falar depois para todos os novos que entraram, espero que eles estejam bem. O fato é que com isso, eu comecei a fazer alguns trabalhos por conta própria para conseguir levantar uma graninha. Então, eu fazia uns freelas, né? Eu gostava muito dessa parte de web design. Então, eu sempre fui muito obcecada por internet. Sempre gostei demais. Tanto que quando eu comecei lá atrás, né, a fazer faculdade e tive acesso a um computador com banda larga, internet banda larga, todos os dias na biblioteca da faculdade, todos os dias eu ia para lá e fazia alguma coisa. Eu criei meu primeiro fanzine, eu criei meu primeiro blog em 2001, era um blog pessoal, criei um fanzine dos Beatles na internet, chamava Bitomaníacos. Eu já tinha, antes de ter internet, eu já tinha um fanzine dos Beatles antes, eu tive vários conteúdos, digamos assim, no formato offline, eu gostava de criar meus próprios gibis na época da escola. Então, hoje eu avalio, assim, que as atividades que eu sempre gostei muito, sempre foram criar conteúdo, compartilhar coisas, né, que eu escrevia, e dar aula, porque eu adorava também brincar de escolinha quando eu era mais nova, né, enfim, isso é interessante porque acabou guiando bastante da minha vida profissional dali em diante, né, como um todo. São essas referências que a gente vai pegando, assim, desde que a gente é criança e que com o passar do tempo a gente vai costurando esses pontos, né. Eu sei que, então, por eu já ter ali o meu blog, gostar de criar sites, tudo, então eu desenvolvi essas habilidades que na época eram muito requeridas pelo mercado, não era todo mundo que sabia fazer isso, não tinha tanto curso, ou os cursos eram caros e tal. E aí, com base nisso, eu comecei a pegar alguns trabalhos para fazer freelas mesmo, né? Então, para gráficas, etc. Minha mãe trabalhou em uma gráfica há um tempo, eu fiz alguns logos para ela na época, eu adorava fazer aquilo, amava muito, né? Foi tanto por isso que eu quis fazer publicidade, porque eu comecei fazendo jornalismo, e aí eu não estava feliz com jornalismo, eu saí no segundo ano de jornalismo, eu não podia ficar sem estudar, então eu mudei para publicidade, que era uma coisa que já tinha mais a ver com aquilo que eu estava fazendo profissionalmente falando. E daí esse estágio que eu comentei veio da faculdade de publicidade, por aí vai. E aí no último ano da faculdade de publicidade, eu comecei a trabalhar em uma agência que fazia marketing direto
para instituições católicas. Era um esquema mais legal de trabalho, porque apesar de ser uma agência, e apesar de ser todo aquele rolê de agência, que a gente sabe que é estressante no sentido de que o cliente pede aprovação de última hora e você tem que aprontar as coisas de um dia para o outro, tinha uma organização melhor, porque eu tive um chefe muito legal, que é meu amigo até hoje, casou com uma das minhas melhores amigas, e ele era muito organizado. E ele fazia questão que a equipe fosse organizada, ele fazia questão que a equipe saísse no horário e tudo mais. E isso me impactou muito na época, sabe? Ele foi uma grande influência para mim nesse aspecto. Em determinado momento, né, eu estava, então, fazendo a faculdade de noite e trabalhando lá de dia, apesar de ser longe, de ter que pegar 3 ônibus para chegar na minha faculdade, eu consegui ser muito cansativo, eu conseguia ter uma rotina legal, eu acordava mais cedo, ia para lá, começava a fazer meus planejamentos, porque aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o fato de eu ter me dado tão bem nesse trabalho, que eu fui promovida a coordenadora de projeto. Por ter me tornado coordenadora de projetos, eu percebi que eu precisava, né, então, prestar conta do que toda a equipe estava fazendo, do andamento de todos os projetos, de todos os cronogramas, e isso do nada. Isso é uma coisa difícil, né? Porque a maioria das pessoas se torna coordenadora, gestora, diretora, não porque teve uma formação, eu não fiz um MBA em gestão, mas porque eu era uma boa executora. E aí você, do nada, muda completamente a natureza do seu trabalho. Então você não está mais só executando, você está ali liderando, gerenciando, tendo que lidar com essas questões de relacionamento entre as pessoas e você. Então eu era agora uma colega que virou meio chefe, tinha que cobrar as pessoas, e eu tinha, além do meu chefe, que era o diretor da agência, tinha também o dono da agência, que daí eu reportava diretamente para ele muitas vezes. Eu comecei a ficar numa situação muito difícil, porque eu, sei lá, eu delegava, eu pedia, né, quando que você consegue entregar o folheto, o banner tal? Ah, na quinta-feira. E aí na quinta-feira chegava na quinta-feira achando que aquilo ia estar pronto, não estava, e tinha que cobrar o fulano, e sei lá, o fulano faltou. E aí eu tinha que falar isso pro meu chefe. Então, assim, comecei a ficar numa situação muito difícil, que eu percebi que não bastava eu ser uma pessoa organizada. Eu teria que cuidar da organização das outras pessoas também, ou lidar com a desorganização delas. Foi aí, nesse momento, que eu entrei na internet e comecei a pesquisar sobre dicas de produtividade. E nesse momento, nesse fatídico ano de 2006, foi quando eu conheci uma coisa chamada método GTD. O método GTD, Getting Things Done, criado pelo David Allen. Eu conheci nessa época, eu vi que tinha um livro, eu não realmente preciso de nenhuma desculpa para comprar um livro novo. Tem uma desculpa então, nem se fala. E aí eu vi qual era o livro, eu fui até a FINAC da Paulista, né, a finada loja da FINAC na Paulista, saudades, inclusive. Comenta aqui se você é dessa época. Entrei lá, procurei o livro e eu brinco, né, eu sempre falei nos meus cursos em sala de aula, eu sempre falei que acho que soaram as trombetas quando o momento que a Thaís coloca a mão na estante e puxa assim o livro do GTD, né, pela primeira vez, porque foi uma coisa que foi muito marcante para mim. E eu devorei aquele livro. Eu fiquei apaixonada e descobri esse novo mundo da produtividade. Falei, gente, isso aqui é muito fantástico, é muito maravilhoso. E eu lembro que no dia que eu comecei a implementar, e assim, era eu e o livro ali, não tinha curso, não tinha ninguém falando de GTD na época, em nenhum lugar. Tinha, acho que, o Augusto Campos, do efetividade.net, que falava sobre GTD, mas falava lá do jeito dele, não tinha. Tinha uma lista no Yahoo Grupos GTD Brasil, ou algo do tipo, que o pessoal falava, mas era muito focado, era muito uma galera de tecnologia, muito focada em aplicativo e coisa do tipo, e não era focado nos comportamentos de produtividade, que era uma coisa que eu estava mais afim de aprender na época. Então eu lembro que eu me conectei mais com o livro mesmo, e comecei a implementar da maneira que eu interpretava aquela leitura. Mas virou minha bíblia, virou meu livro de cabeceira. Eu andava com ele para cima e para baixo, levava para a faculdade, levava para o trabalho, deixava no trabalho, levava para casa no final de semana e estudava. Comecei a fazer minhas revisões semanais ali. Foi um livro que mudou minha vida. Porque, sei lá, na primeira semana que eu estava usando o GTD, eu já comecei a ter uns comportamentos muito malucos, tipo chegar... Eu saía 6 horas da agência para ir para a faculdade. Chegava 15 para 5 e eu falava, nossa, não tem mais nada para fazer hoje, eu acabei absolutamente tudo que eu tinha para fazer, não é possível. Então, começou a gerar tempo, espaço. Eu tinha controle das coisas, conseguia falar para o meu chefe o andamento de cada projeto, conseguia me antecipar para pedir as coisas para os outros, conseguia já saber, fulano não vai estar aqui na sexta-feira, deixa eu já pedir para ele me entregar até quarta e coisas desse tipo. Mudou completamente
a minha relação com a minha produtividade. Eu fiquei tão feliz e empolgada com o tema na época, eu queria compartilhar com as pessoas. E qual era a maneira que a Thaís já era acostumada a compartilhar as coisas e eu fazia sempre? Como eu falei, eu criei meu primeiro blog em 2001, um blog pessoal, para ser diário mesmo ali da minha rotina, mas depois disso eu fui criando outros sites e outros blogs, porque criar um blog era um formato fácil de criar um site na época. Então eu criava vários, eu criei um lá para falar sobre acampamento, depois eu criei um lá para falar sobre meditação, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, e nessa época para mim, então, fez muito sentido criar um blog falando sobre produtividade, e para mim o nome que veio à cabeça foi Vida Organizada, porque, sinceramente, era o que tinha tornado a minha vida naquele momento. Eu tinha uma vida organizada, eu nem conseguia acreditar. Eu comecei a compartilhar sobre a minha rotina, sobre os meus aprendizados. Eu mergulhei no mundo da produtividade, eu fiquei viciada em procurar hacks e dicas de produtividade pela internet. Comecei a participar de todos os grupos, comecei a devorar todos os livros que apareciam no meu caminho a respeito. Então, mesmo quando eu não podia comprar, eu ia no final de semana no shopping, na livraria, ficava lá o dia inteiro lendo os livros, sabe? Então, eu virei essa pessoa. É porque tem o livro da Dona Smalin, de 101 dicas de organização. Ele é caríssimo, no Submarino custa, sei lá, R$150. Mãe, me dá de presente de aniversário. Então, foi assim, que eu comecei a me interessar e me aprofundar e ler absolutamente tudo o que entrava na minha frente sobre produtividade. E eu fiquei muito craque nesse assunto e ia compartilhando no blog. Isso foi em 2006, então. Eu acho que esse foi o grande ponto da virada para mim. Então, quando eu estava ali conciliando TCC, final de faculdade, último ano, ter sido promovida, ter que lidar com a desorganização das pessoas, ter que apresentar relatórios, de projetos para os meus chefes, tudo. Então, nessa época, assim, foi o ponto de virada. Foi quando eu falei, eu tenho uma vida organizada. Eu tenho uma vida organizada, porque eu dou conta de tudo isso e com tranquilidade. Tô bem, não fiquei doente nem nada do tipo. O fato foi que, me interessando por esse tema, eu comecei a ser chamada para algumas coisas. Tipo, começaram a me chamar para... Tá, você pode vir aqui mediar uma reunião que a gente está tendo porque ela não está sendo produtiva, ou então, tá, você gostaria de fazer uma palestra sobre organização em tal lugar? Mas mais do que isso, começou a bater um pouco a responsabilidade, porque quando eu comecei a receber comentários no meu blog de pessoas que eu não conhecia, e pessoas ali no desespero, querendo sair do caos, então chegava assim uma mulher falando, Thaís, meu nome é, sei lá, Márcia, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos, um adolescente, um com 10 anos de idade, eu trabalho fora, eu faço doutorado e não tô conseguindo saber lidar com tudo. Eu tô me sentindo frustrada, sobrecarregada, eu acho que eu vou pirar, meu marido não ajuda em nada. Daí eu recebi esse tipo de comentário e falei, essa não é minha realidade. Porque até então eu conseguia compartilhar a minha realidade, como que eu estava me organizando. Como que eu ia dar pitaco na vida dessa mulher sem ter conhecimento? Então, busque conhecimento, foi o conselho que eu levei para mim na época, e aí eu comecei a me profissionalizar realmente em produtividade. Foi naquele momento que eu falei, não, se eu quero realmente ajudar as pessoas, e eu senti que eu queria, encontrei uma paixão naquilo, então eu trabalhava com publicidade, mas eu encontrei uma paixão naquele negócio da organização. E eu comecei a me especializar. Comecei, então, a ler muito livro, e em outros tipos de livros, não só livros de desenvolvimento pessoal, mas também livros de neuropsicologia, de psicologia realmente, comecei a ler outros livros de gerência de projetos, que é uma ciência aí estudada e tudo mais. Então eu comecei a ir atrás desse material, comecei a fazer cursos, etc, etc. O que aconteceu foi que ali em 2008, mais ou menos, eu entrei na vibe do minimalismo. E aí eu simplesmente me livrei de absolutamente tudo aquilo que não estava mais me fazendo feliz. E eu tenho até um vídeo no canal que eu gravei falando sobre isso, porque tem uma frase, eu acho que é da Clarice Lispector, que ela fala que você tem que tomar cuidado quando você tira tijolos, porque você não sabe qual é o tijolo que sustenta o edifício inteiro. Então, às vezes a gente tira uma coisa da nossa vida, às vezes a gente quer tirar um defeito, ou a gente quer tirar algum aspecto da nossa vida que a gente acha que não serve mais, só que era um pilar importante de quem a gente é. E eu senti esse vazio. Em 2008, eu tinha pedido demissão desse emprego, eu terminei o meu relacionamento de anos ali, então eu já estava há quase 10 anos praticamente no relacionamento com o pai do meu filho, que depois a gente se casou, tudo, a gente teve filho, foi depois disso, mas eu me separei dele nessa época, a gente ficou quase
nossa, talvez um ano separado, não lembro exatamente, mas eu sei que eu entrei numa depressão profunda por conta disso, que eu não sabia mais quem eu era, porque eu tinha tirado absolutamente tudo da minha vida. E aí eu comecei esse exercício de reflexão e foi quando eu descobri o budismo e a meditação. Eu li um livro na época muito maravilhoso de um escritor que até hoje é o meu escritor preferido, que se chama Jack Kerouac. Escreveu esse livro que se chama Os Vagabundos Iluminados, em inglês The Dharma Buns, e eu fiquei apaixonada, porque nesse livro ele fala sobre meditação e ele traz um conceito chamado Bodhisattva, que depois eu fui pesquisar e descobri que Bodhisattva é aquele praticante que está comprometido com o seu processo pessoal de iluminação. Ou seja, ele quer não apenas se libertar dos próprios sofrimentos, como ajudar outras pessoas a se libertarem dos seus sofrimentos também, movido ali por uma mente compassiva. E aí eu comecei a praticar meditação nessa época. Até me arrepia, gente, porque foi tão significativo para mim, foi o que me salvou. Eu tava numa depressão, e aí eu comecei a praticar meditação nessa época e comecei a me interessar pelo budismo, ainda sem uma tradição específica, talvez mais voltada ali pro zen budismo mesmo, mas eu não frequentava nenhum centro budista, nem nada do tipo. E aí eu comecei a praticar meditação e aos poucos as coisas foram voltando aos seus eixos. Aí eu comecei a trabalhar novamente, mais uma vez em uma escola, dessa vez era um cursinho preparatório para concursos públicos, então eu amava trabalhar na área da educação e amava trabalhar na parte de marketing também. Coordenadora de todas as campanhas, praticamente era eu o marketing da empresa, então eu fazia de tudo ali, os banners, as campanhas, os materiais, divulgação, etc. A internet como meio de divulgação era muito incipiente, porque a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, não tinha essa coisa de tráfego pago como a gente tem hoje, então era uma divulgação muito mais em anúncio de jornal, em apostila de banca de jornal, de cursinho, rádio, coisas desse tipo. Eu trabalhei ali durante um tempo, voltei a namorar com que depois veio a ser o meu marido, e nesse meio tempo, assim, com todas essas coisas, me despertou um desejo enorme de ser mãe. Eu nunca tinha tido essa vontade de ser mãe até então, mas ali eu estava tomada de profundo amor nesse retorno, né, do nosso namoro e tal, e eu percebi que eu queria muito ser mãe, queria dar esse sentido para minha vida. Aí eu comecei a me preparar para poder engravidar e poder ter o meu filho pelo menos durante o primeiro ano dele trabalhando em casa. E aí para isso eu comecei a pegar um monte de trabalhos freela, assim. Na época eu tinha banda, tudo, eu saí da banda para conseguir me dedicar a isso. Então eu trabalhava de dia, fazia esses freelas de noite, comecei a pegar vários freelas assim de construção de sites, web design e tal, e de conteúdo também. E foi quando eu falei, poxa, como eu gosto de escrever, eu devia fazer mais isso, etc, né? Continuava com o blog ali ainda que incipiente, eu não via o blog de uma maneira profissional, apesar de eu estar me capacitando, estudando para isso tudo, especialmente essa parte de gerência de projetos, que tinha muito a ver com o que eu fazia na época. Então, em 2008, eu iniciei esse movimento. Em 2009, eu pedi demissão do trabalho que eu estava e engravidei no segundo semestre. E aí eu finalizei, né, toda coisa que a gente faz lá do aviso prévio, tudo para sair da empresa tal. E aí eu sei que eu virei para 2010 já trabalhando em casa. E isso foi muito bom, porque eu tive uma complicação no final da gravidez. Tive pré-eclâmpsia, que para quem não sabe é tipo uma pressão alta específica da gravidez, que te dá ali, e é muito perigoso para você e para o bebê. Tem mães que morrem no parto por conta da eclâmpsia que dá, né? Então eu tive a pré-eclâmpsia e ainda tive um agravante ali no final da gravidez, que é um pouco sensível para mim, assim, de falar, que alguns anos antes, o meu pai tinha descoberto que ele tinha leucemia, ele iniciou todo um tratamento para isso e tudo mais, foi bem difícil, e aí ele tinha ficado muito doente, ele tinha mudado completamente o estilo de vida dele, porque meu pai tinha aquela vida de músico, que era drogas, rock and roll, bebida e tudo mais, né, e eu não sabia porque ele não contou e ele não permitiu que minha avó contasse para mim que ele tinha câncer, e ele começou a ficar com a saúde dele muito deteriorada nessa época, e eu não sabia o que era, eu achava que era alguma implicação da leucemia, que ele não estava muito legal. Quando foi chegando ali o mês de março, mais ou menos, ele veio ter uma conversa comigo para dizer que ele estava com câncer e que ele não estava bem, então ele teve essa conversa. Eu estava grávida de 8 meses, praticamente. Eu sei que ele veio a falecer no dia 11 de abril de 2010, e o Paul nasceu no dia 15 de abril de 2010, 4 dias depois da morte do meu pai. Então, eu tive ali 3 dias de luto, essencialmente, e o Paul nasceu. Quando o Paul nasceu, um mix de emoções para mim, como vocês podem imaginar. Eu nem tive como viver esse luto pelo meu pai, porque eu já tinha um bebezinho ali para eu cuidar.
Além disso, a minha saúde estava muito debilitada por conta da pré-eclâmpsia. E aí o que aconteceu? A gente optou por morar com a minha avó nessa época, até porque ela sofreria muito com a ausência do meu pai, o filho dela, né? Nem preciso dizer. E nós acreditávamos que ter esse suporte dela com o nosso filho seria bom. Quando eu saí do meu trabalho e não pude mais trabalhar nem com os meus freelas, né? O pai do Paul, na época, ele sempre foi músico e aí ele arranjou um emprego também para a gente poder ter essas duas fontes de renda, digamos assim, para compensar que eu não estava trabalhando. Então a gente também economizaria nesse aspecto. Então a gente optou por morar com a minha avó para fazer companhia ali para ela, e o Paul foi a alegria da vida dela, nem preciso dizer, né, como foi importante. Só que foi muito difícil, assim, no primeiro mês, essencialmente, porque a minha avó trabalhava fora ainda na época. Então, o que a gente fez foi que a gente passou esse período do resguardo, né, que chama, que é do Paul recém-nascido, assim, e eu também me recuperando, na casa né, da minha sogra, que ela cuidava de mim, ela era dona de casa, então ela podia fazer comida para mim, ela foi um anjo, assim, não sei o que teria sido de mim, do Paul, etc., se não fosse por ela na época. Ela cuidou de tudo, então lavava roupa, as roupinhas do Paul, eu não precisei fazer nada, além de amamentar e cuidar da minha saúde, porque eu passava muito mal, eu não conseguia dormir, gente. Eu ficava com enxaquecas terríveis por conta da pressão alta, da pré-eclâmpsia, né, que eu precisava continuar depois da gravidez o tratamento. Tendo que amamentar em livre demanda, eu ficava, né, então praticamente o dia inteiro só nessa função, eu não dormia. Então, putz, só quem é mãe já passou por isso sabe o que a privação de sono mais um agravante de saúde traria, mais o fato de eu não estar na minha casa, mais o fato de meu pai ter morrido e eu não estar sabendo lidar com esses sentimentos, tinha me tornado mãe, tinha que cuidar do meu filho. Então, foi um mix de emoções ali. Um período muito difícil, esse período pós-gravidez. Obviamente que eu tive depressão pós-parto, foi bem difícil, é uma queda nos hormônios, né, brusca, então faz muita diferença, assim, quimicamente falando para o corpo, e eu senti bastante isso. Quando a gente voltou para casa, ali cerca de um mês depois, as coisas já estavam bem melhores, porque o Paul, ele teve que entrar com suplemento, né, alimentar, né, aquele leite, o leite em pó, que é um leite próprio ali para bebezinho, porque eu tava muito debilitada, e não gerava leite, ele não tava se alimentando, ele não tava ganhando peso, então, né, a gente teve que complementar a amamentação, e aí isso começou também a organizar um pouco melhor a nossa rotina, porque é um leite que sustenta mais, então ele dormia mais, e eu comecei a conseguir descansar um pouquinho mais. Ali por volta dos 3 meses de vida, o Paul já dormia, sei lá, umas 6 horas à noite, tipo 11h30, meia-noite, e aí acordava de novo quando amanhecia. E isso para mim fez toda a diferença, porque daí eu comecei a conseguir descansar. Também quero aqui enaltecer o trabalho da Tracy Hogg, a encantadora de bebês, que eu sei que muitas pessoas não gostam dela porque interpretam errado, porque sinceramente em nenhum momento ela fala o que geralmente se atribui a ela, você tem que criar uma rotina para o bebê e vai deixar ele chorando se ele estiver com fome. Em nenhum momento ela fala isso, ela fala para, acima de tudo, respeitar as necessidades do bebê, mas para compreender que muitas vezes ele está chorando por cólica, e se você der mais leite vai piorar. Então, assim, se você tenta dar e ele está chorando, não consegue mamar, não é para ficar forçando, é para você fazer um carinhozinho na barriga ali, uma massagenzinha. Então, sinceramente, me ajudou demais nessa época, todo esse trabalho com a encantadora de bebês. Ela tem vários livros aí publicados. Nossa, é um método realmente. Era um negócio tão assim que quando estava ali chegando nos 6 meses de vida do Paul, considerei até trabalhar com isso, sabe? Ajudando outras mães com recém-nascidos, que já estava muito alinhado ao lance da produtividade compassiva, e eu não sabia. Estava muito alinhado ao próprio Vida Organizada, e eu não sabia. Né, que é a organização dessa rotina, porque eu sabia o quão sofrida ela era. Nessa época, então, eu alimentava um outro blog que chamava Songs for Paul, que eu criei na gravidez, para falar da gravidez. Depois eu passei todos esses posts do blog pro Vida Organizada, né, para juntar os dois. Mas aí o Paul nasceu em 2010, e aí o que começou a acontecer foi que quando eu comecei a ficar mais descansada, e ali o Paul talvez com 6 meses, 8 meses, eu já comecei a pensar que eu conseguiria trabalhar de novo. E eu já estava começando a ficar meio mal de ficar em casa. Eu sou uma pessoa muito ativa, gente. Então eu falei assim, preciso voltar a trabalhar. E aí naquele momento eu falei, poxa, eu parei no tempo, eu devia ter feito uma pós-graduação antes dele nascer, e agora, o que eu faço? E eu comecei a pensar, então, no que eu queria trabalhar.
na época. E eu percebi que por gostar muito de internet, criar conteúdo, etc., que seria legal trabalhar com redes sociais, era um tema que eu amava. Então, foram 2 coisas que eu fiz, né? 3 coisas, na verdade. Então, a primeira coisa foi conversar com o pai do Paul na época e falar assim: olha, o que você acha de você viver só de música, para você ter o seu dia a dia livre? Então, eu sairia do emprego e viveria só de música, seria uma coisa boa para ele, feliz, né? Tipo assim, ele viveu o sonho que eu não vivi, porque eu parei de viver de música para trabalhar e fazer e ter essa carreira de publicidade e tal. Então eu queria incentivá-lo a continuar com isso. Falei, então, poxa, seja músico do seu emprego, eu vou trabalhar fora, você fica com o Paul durante o dia, né, de final de semana, assim, a gente reveza, tem a sua mãe, tudo, a minha mãe também, que tinha voltado a falar comigo na época, a minha avó, então a gente tinha, assim, uma rede de apoio forte, né, com relação ao Paul. E eu falei, eu quero fazer uma pós-graduação. Eu pesquisei pós-graduação e eu não tinha como fazer durante a semana por conta do trabalho, por conta do Paul. Então eu escolhi uma pós-graduação que era todo sábado o dia inteiro. Todo sábado o dia inteiro era uma coisa que eu conseguia fazer, porque de sábado eu tinha as tias do Paul, a minha avó, minha mãe, né, a minha sogra, enfim, todo mundo ali poderia ajudar com o Paul, se revezar para eu poder fazer a pós-graduação quando o pai dele estivesse tocando, por exemplo. As 3 coisas que eu fiz foram conversar com o pai do Paul, meu marido, então, na época, para que ele vivesse só de música e pudesse ficar com o Paul durante a semana. Eu ia voltar a procurar emprego, eu queria trabalhar com redes sociais, que era uma coisa que eu já estava apaixonada na época, e eu sabia que eu tinha habilidades para trabalhar com isso, tanto de conteúdo quanto de design. Eu faria, então, uma pós-graduação nessa área para me especializar e melhorar ali meu currículo para conseguir logo uma colocação. Então, a gente conversou, ele pediu demissão ali, eu lembro que virou o ano, né, para 2011, ele já estava vivendo só de música, então eu tinha que correr atrás e conseguir um emprego, e eu comecei a trabalhar em fevereiro. Então o Paul tinha 10 meses de idade quando eu comecei a trabalhar fora, e foi bem cansativo, foi muito difícil essa adaptação, a gente começou a ter altas brigas em casa, porque era muito difícil a rotina. Bem, a gente chegou à conclusão de que o Paul estava grandinho demais para ficar em casa, e estava na hora de repente ir para uma escolinha para ele socializar. E eu trabalhando e ganhando melhor, porque era isso, né? O pai do Paul, ele tinha um emprego e tinha a banda, e o que ele ganhava com esses 2 era metade do que eu ganharia tendo meu emprego. Então, assim, foi acima de tudo, uma escolha inteligente que a gente fez, porque como eu já era formada, já tinha um cargo de gestão, já tinha outro tipo de experiência, eu me recolocaria melhor no mercado de trabalho, mas eu não poderia demorar tanto para voltar. Esse que era o negócio, por isso que eu quis voltar. E aí, então, eu voltei como coordenadora, né, de redes sociais de uma agência. Já logo mudei para outra maior, que pagava o dobro, porque assim, eu recebi a proposta e não pensei 2 vezes, né, a gente estava precisando. E daí, logo na sequência, mesmo assim, tipo, isso em fevereiro, em abril, eu mudei para outra, e em junho eu recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa no interior, que seria uma coisa muito mais light em termos de rotina, era para trabalhar numa empresa que era ligada ao governo, que ficava dentro da Unicamp, que trabalhava com tecnologia e internet. E eu trabalharia na parte de segurança da informação com a parte das campanhas publicitárias, campanhas de disseminação, né, da segurança da informação, eventos, toda essa parte de comunicação mais voltada para a segurança da informação. E era uma proposta muito boa de trabalho, assim, o salário era um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, era tipo o salário de concursado, sabe, assim? Só que a gente ia ter que mudar de cidade. O que aconteceu? Eu aceitei esse trabalho e falei, vou tentar não mudar de cidade, manter todo mundo, né, a gente morando aqui, a minha avó perto do Paul, ele tá na escolinha, ele vai socializar, vai ser bom e tal, e eu comecei a ir de fretado. Então, olha só como era a minha rotina nessa época, gente, isso aí em 2011, o Paul com 1 aninho ali de idade, 1 ano e pouquinho, consegui esse emprego, eu acordava, acho que 4h15, porque eu tinha que pegar o fretado antes das 6, perto do metrô, então eu tinha que ir até o metrô, pegar o fretado, ia para Campinas, me deixava na porta do meu trabalho, isso não tenho do que reclamar, não deixava na rodoviária, deixava na porta, porque como a empresa ficava dentro da Unicamp, era um fretado de universitários. Então, me deixava na porta do trabalho e me buscava na porta do trabalho, só que daí eu chegava em casa depois das 8 horas da noite, às vezes quase 9, e muitas vezes o Paul já estava dormindo, então eu nem via ele direito. Isso foi terrível. Só que qual que foi o lance? Eu falei assim, eu vou 6 meses nesse formato para ver se eu vou ficar mesmo no emprego, né? Porque tem os 6 meses de teste ali, 3 meses, 6 meses, enfim,
para ver se rola, e nesse meio tempo a gente vai procurando um lugar pra gente morar em Campinas, né, que era a cidade, enfim. Então foi o que a gente fez. E aí em dezembro a gente mudou para Campinas e a gente alugou o nosso apartamento, a gente percebeu que a gente precisaria comprar um carro, porque a gente continuava vindo para São Paulo, eu ainda estava fazendo pós-graduação e até o final de 2012, o pai do Paul tocava, então ele tinha que vir para São Paulo, e daí imagina só, eu trabalhando, ele tinha que vir para São Paulo Paul de ônibus, então essa foi a nossa rotina durante bastante tempo, assim, bem sofrida. Eu também vinha para São Paulo, não só para ficar com o Paul, mas para fazer minha pós-graduação no sábado, então a gente ficava lá durante a semana, vinha no final de semana para São Paulo, voltava para lá. Era muito puxado, muito cansativo. E nesse trabalho, apesar de ter uma rotina mais tranquila, né, de sair no horário e tal, eu viajava muito, porque como eu cuidava de eventos, então eu comecei a viajar para fazer curso e certificação no exterior. Eu viajava muito pelo Brasil inteiro, para todas as unidades, né, que a gente tinha que estar para fazer as campanhas, para fazer eventos, muitos eventos acadêmicos. E foi nessa época também que eu atentei para esse mundo acadêmico, porque era uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Nessa época eu comecei a pensar assim, poxa, seria muito legal ter um trabalho que fosse em alguma universidade. Então, num primeiro momento, para mim, fazia sentido passar num concurso público, era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu podia passar num concurso público, estando num concurso público eu posso estudar sem medo de ser mandado embora, sabe? Tipo, fazer um mestrado, fazer um doutorado e tal, e depois, eventualmente, passar num concurso para dar aula em universidade. Era esse o meu plano na época. Eu terminei a pós-graduação no final de 2012, só que algo aconteceu nesse meio tempo. Foi um outro grande ponto de virada. Para concluir a pós-graduação, eu tinha que fazer ou uma monografia ou um projeto profissional. E eu escolhi fazer um projeto profissional para o meu blog, para o Vida Organizada. E naquele momento, definindo missão, visão, valores, identidade visual, fazendo estudo de cores para desenhar o emblema do logo, etc, etc, etc. Desenhei um modelo de negócios para o blog, porque era aquilo, eu estava perdendo um monte de oportunidade, estava naquele boom das blogueiras, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas me chamavam, Thaís, sei lá, a Nigella vai vir para o Brasil fazer um especial do lançamento do livro dela. A gente gostaria muito que você estivesse lá para cobrir para o Vida Organizada. Você quer ir? Eu falo, eu quero, mas não posso, eu tenho emprego, gente. Então começou a rolar muita coisa assim, eu tava perdendo muita oportunidade. E eu queria aproveitar isso, sabe? Eu via as blogueiras todas lá vivendo disso. Eu lembro que uma blogueira que eu acompanhava e que é amiga virtual, assim, desde muito tempo, e que até hoje, né, que é a Lia, por exemplo, ela tinha pedido demissão do trabalho dela na Capricho, se não me engano, ela trabalhava lá, e estava vivendo do blog. Então, eu lembro que eu escrevi para ela na época, ai, socorro, como você fez, tal, e a gente trocou umas ideias. Então, eu queria. Então, eu montei esse modelo de profissionalização do blog e apresentei o TCC lá no final de 2012, ele foi aprovado, inclusive quem quiser conferir esse projeto profissionalizante aí do Vida Organizada, tá lá na biblioteca do Senac, vocês podem pesquisar, que foi onde eu fiz a pós-graduação, e isso me despertou a vontade de trabalhar com o blog, e nessa época eu já tinha alguns indícios de como eu poderia fazer isso. Eu fiz vários cursos de formação de personal organizer, por exemplo, abri a empresa oficialmente em 2012, nesse processo de profissionalização do blog, eu abri ali o CNPJ em 2012 também, já tinha essa estruturação. Eu lembro que eu ia fazer os cursos eu já era muito conhecida na época, porque teve esse lance. Quando eu comecei a trabalhar em agência como coordenadora de redes sociais, de mídias sociais, eu usei o próprio Vida Organizada como laboratório para fazer algumas coisas. Tá nas redes sociais, criar um conteúdo de valor de verdade. Isso ali em 2011 eu comecei a profissionalizar o blog, né, de postar todos os dias, etc, etc. E aí isso começou a dar muito retorno. Eu comecei a ter uma audiência gigantesca. E ali, quando eu fiz os cursos, né, em 2012, de personal organizer, professional organizer, office organizer, etc, etc, eu era meio atração, assim. Eu lembro que eu chegava na sala e as pessoas, meu Deus, é a Thaís do Vida Organizada, e eu não sabia lidar com isso. Então, assim, eu tinha essa influência já, mas eu não trabalhava com isso. Isso me frustrava muito, porque eu queria trabalhar com isso, mas eu não via como monetizar. Eu entreguei esse projeto no final de 2012, e aí eu cheguei à conclusão que eu precisaria conseguir alguns contratos, alguns trabalhos relacionados à organização, por isso que eu fiz a formação de personal organizer e tal, porque quando isso começasse a me pagar a mesma coisa que o meu salário do meu emprego pagava durante algum tempo, assim, com uma certa recorrência, talvez eu me sentisse segura para sair, pedir demissão e viver disso. Então, esse era o meu plano. Então, ali no final de 2012, quando eu entreguei esse trabalho, eu tinha ali no meu campo de visão que isso seria algo... e tem muito a ver com planejamento de vida, vejam só.
né, que seria algo que eu faria de 3 a 5 anos à frente. Então, eu imaginei que até 2015 ou 2017 eu conseguiria viver do Vida Organizada se eu cumprisse aquele plano que eu estava colocando ali para mim. E aí o que aconteceu é que parece que quando você toma uma decisão, o universo inteiro conspira a seu favor. Porque daí em 2013 eu recebi um contato assim incessante, tipo, eles ficaram atrás de mim até eu responder, porque eu não dei muita bola no começo, do pessoal da Cal Daniel, que é a empresa que representa o método GTD no Brasil. E aí eu fiz várias conversas com eles, assim, conheci o Daniel, que é uma das pessoas mais legais que eu conheci até hoje, assim. E a gente iniciou um relacionamento profissional ali, porque ele já acompanhava o meu trabalho das redes sociais, viu como eu era apaixonada pelo GTD e sabia de todo o meu conhecimento de marketing digital, de criação de conteúdo, etc. E ele quis me contratar para fazer uma consultoria de marketing e produzir alguns materiais para ele. Então a gente fez um contratinho ali, né, para eu trabalhar com ele. Isso foi em 2013. Então, além do meu trabalho durante o dia, de noite eu fazia esse trabalho para a Cal Daniel, de marketing mesmo, e foi muito legal, porque lá eu tive a experiência de conhecer o mundo dos treinamentos corporativos, que era como a Cal Daniel atuava na época, fazendo treinamentos de GTD dentro de empresas e treinamentos abertos. E eu comecei a ir nesses treinamentos. Desde o início, o Daniel falou, o seu futuro é como professor de GTD, você ama esse negócio, você tem que ensinar isso. E eu ficava, poxa, mas eu não tenho como, né? Eu tenho meu trabalho, e por aí vai, por aí vai. Até que as coisas foram se desenhando de um jeito que eu quis conversar com o Daniel, eu falei, Daniel, vamos desenhar uma proposta para eu poder trabalhar como instrutora de GTD? E aí eu saio do meu emprego. Então, assim, o que eu busquei? Um contrato ali que me desse uma segurança para trabalhar com aquilo. Fui ousada. O Daniel aceitou, ele estava precisando, tinha uma demanda muito grande na época. E aí eu assinei ali uma proposta com ele que eu ganharia um pouco menos do que eu ganhava no meu trabalho atual. Também não tinha, não era um contrato CLT, né? Era um contrato de prestação de serviços. Então eu ia perder uma série de benefícios, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, eu trabalhando com isso me permitiria dedicar tempo ao Vida Organizada e também voltar para São Paulo, que era uma coisa que a gente já queria faz tempo. Porque a gente não queria ficar mais nesse bate-volta que a gente ficava fazendo o tempo inteiro, né, de Campinas para São Paulo, estava bem cansativo. Eu queria sair daquele meu trabalho, que também estava cansativo com as viagens em si, assim, com alguns relacionamentos desgastantes na época também. E eu queria trabalhar com vida organizada, trabalhar com produtividade, de modo geral. E eu acreditava que fazendo isso, por mais que eu perdesse em termos de benefícios, eu ganharia muitas coisas. Né, a gente estaria próximo da nossa rede de apoio, a gente conseguiria fazer mais coisas e tal. Então, isso aconteceu, a gente desenhou esse plano, e aí, em 2014, no meio do ano, eu lembro que eu estava fazendo isso quando o Brasil teve o 7-1 na Copa, finalizando o meu aviso prévio para sair da empresa e organizando a nossa mudança para São Paulo. No final de julho, a gente já estava morando de volta em São Paulo, e outra coisa muito interessante aconteceu nesse meio tempo também, que quando eu desenhei ali o projeto, né, do TCC do Vida Organizada, e que eu entreguei no final de 2012 e tal, várias coisas passaram pela minha cabeça. E uma delas eu gostaria de escrever um livro. Eu sempre quis escrever um livro. E aí eu joguei isso pro universo e coloquei no blog. Falei, gente, eu tô escrevendo um livro de organização e tal. E por conta disso, que eu publiquei em 2013, várias editoras entraram em contato comigo querendo publicar meu livro. E aí eu acabei fechando o contrato com a editora Gente, que publicou não só o meu primeiro livro, como os outros 2 também, que eu já publiquei com eles. Olha só quanta coisa começou a acontecer, né? Eu estava trabalhando com esse marketing de produtividade do GTD, né, como consultora, já desenhando ali uma trilha para eu ser professora, instrutora, no ano seguinte. Eu já tinha assinado um contrato para escrever um livro para publicar também pela editora, e tudo isso aconteceu em 2014. Foi quando eu pedi demissão do meu emprego para viver do Vida Organizada, trabalhando, dando, né, cursos de GTD junto com a Cal Daniel, e publiquei o meu livro em agosto, meu primeiro livro, Vida Organizada. Comecei, então, essa rotina de fazer treinamentos de GTD, fazia muitos treinamentos, chegava a fazer 4 treinamentos por semana, era bem puxado, e eu vi o quanto eu gostava de estar em sala de aula. Eu amava muito aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu não curtia muito o lance de fazer treinamento corporativo, por N questões, né, gente? Mas, assim, eu achava que
eu chegava lá e as pessoas não estavam interessadas no treinamento, porque era o RH que obrigava elas a fazerem o treinamento. Aí eu ficava lá no treinamento falando de produtividade, as pessoas ficavam reclamando que era o chefe que tinha que estar lá e não elas. Então tinha essas questões do treinamento corporativo, mas aquele era o meu novo trabalho. Eu precisava encarar, precisava fazê-lo da melhor maneira possível. No final do ano, no final de 2014, eu organizei o meu primeiro workshop presencial do Vida Organizada, que era um workshop chamado Organiza-se em 2015. Eu falei, eu quero fazer um workshop presencial meu, com o que eu sei do Vida Organizada, que não é GTD, que é Vida Organizada, eu vou falar de planejamento de vida e tal. Eu sei que eu eu publiquei esse post no blog com as inscrições abertas, publiquei, fechei o computador e saí para ir buscar o meu filho na escola, almocei com ele, voltei para casa com ele, né, tudo depois de almoçar e tal, e já tinha esgotado as inscrições e minha caixa de entrada estava lotada de gente desesperada que estava tentando se inscrever, mas não tinha mais vagas, porque, né, era um gateway de pagamento que era, tipo assim, quantas vagas? E era o número de pessoas que cabiam na sala, acho que eram 20 pessoas. E tava lotado e tinha, assim, uma lista de espera de umas 80 pessoas no e-mail falando que estavam desesperadas, querendo. E eu falei, gente do céu, o que aconteceu aqui? E naquele momento eu falei, eu acho que tô marcando toca, gente. Eu deveria estar fazendo coisas do Vida Organizada, né? E eu saí do meu trabalho para viver do Vida Organizada, mas tô fazendo só coisas de GTD. Eu não posso deixar o Vida Organizada de lado. Então, a partir daquilo, eu planejei mais 2 datas daquele mesmo workshop para janeiro, ambas lotadas também. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que investir mais nisso no Vida Organizada, que era uma coisa minha. Na época, o formato que tinha era o formato presencial. E aí, então, eu comecei a fazer muita palestra em empresa, eu comecei a organizar esses workshops presenciais. Eu lembro que eu entrei em 2015 com a ideia de fazer um workshop por mês, de um tema específico. Então, por exemplo, janeiro foi Organize em 2015, fevereiro fazer Organize seus estudos, depois organize sua rotina, organize sua casa, organize não sei o que lá. E, obviamente, que isso é muito cansativo, porque imagina elaborar todo um material todo mês e correr atrás de inscrições, etc, etc. Todos os workshops deram bastante certo, mas foi uma correria, foi bem cansativo. Mas isso foi ao longo de 2015. Eu queria dizer só que quando eu fiz o meu primeiro workshop, ali no final de 2014, foi uma realização muito legal, de ter visto que o que eu estava criando com Vida Organizada, tinha pessoas que estavam ali interessadas no que eu tinha para dizer, que não era só o GTD, era a Thaís. E eu também tinha outras coisas para ensinar além do GTD, sabe, sobre planejamento e tal. Então, isso foi muito importante para mim na época. Ao longo de 2015, eu, como sempre fui a pessoa que veste a camisa da empresa, né, super engajada e tal, eu estava super dedicada ao GTD, querendo fazer acontecer e tal. E aí, como o Daniel falou, eu era a pessoa certa, na hora certa, e eu comecei ali a fazer todas as certificações do GTD. Foram 7 no total. Então, o GTD ele tem 3 níveis de curso, nível 1, 2 e 3. Para cada curso, você pode se formar como instrutora, é uma certificação, e a outra certificação é como Master Trainer, que é a pessoa que é mestre e que pode capacitar outros instrutores. Aí eu fiz para os 3 níveis e também fiz a certificação de coaching no GTD, que é para o atendimento individual. Eu não cheguei a finalizar essa, porque eu acabei saindo da Cal Daniel antes de finalizar, porque eu já estava com outras coisas ali em andamento. Isso também foi uma realização enorme, porque foi a primeira vez que eu fui conhecer a Europa. O Daniel pagou uma viagem para eu conhecer o David Allen, realizei um sonho, né? Foi maravilhoso conhecer o David pessoalmente. Ele mora em Amsterdã, ele tinha acabado de mudar para Amsterdã em 2014, daí em 2015 eu estava lá em janeiro, fiz o curso com ele em sala de aula, foi muito maravilhoso. E aí poder fazer essas certificações, poder coordenar a implementação desses cursos no Brasil, foi muito estressante, mas muito satisfatório, assim, porque eu estava vivendo aquilo que eu amava. Eu estava vivendo um trabalho muito significativo para mim. Mas ainda assim não era o meu trabalho, eu não tinha autonomia com as coisas. Eu não me refiro nem só ao GTD, mas ao modo como as coisas eram tocadas na própria Cal Daniel, não era a minha empresa. Né? Então, assim, o Daniel tinha os projetos, as estratégias dele, os pontos de vista dele. E isso me frustrava um pouco, e eu ficava pensando, poxa, eu queria poder ter uma autonomia maior nessa criatividade para os processos e tudo mais, né? O que aconteceu foi que daí no ano seguinte, em 2016, teve uma queda, o Brasil estava em crise, né? Vocês lembram, foi o ano do golpe e tal. E por conta disso, os treinamentos caíram bastante na empresa, e aí o Daniel teve que fazer alguns cortes, e um desses cortes, na verdade, assim, a estratégia dele foi uma estratégia que dá para entender, assim, né, na época foi um baque para mim, mas ele manteve os instrutores que eram CLT, que poderiam fazer
tantos treinamentos quanto fossem, e ele cortou o contrato daqueles instrutores que eram prestadores de serviço, que recebiam por treinamento, que era um custo maior para ele. Então, ele optou por manter aqueles instrutores que ele pagava um valor fixo por mês, faziam 30 treinamentos, se fosse necessário, e cortou aqueles que ele pagava por treinamento. E eu era a instrutora mais cara, pela demanda que existia com o meu nome, para fazer turmas abertas e tudo mais. Isso foi um baque para mim, porque era 90% da minha renda vinha desses treinamentos de GTD, e eu tinha acabado de mudar para uma casa pagando um aluguel mais caro ali, porque eu estava contando com esse contrato e tudo mais. Então, naquele momento, foi tipo um luto para mim. Eu fiquei, assim, um bom tempo, meio deprê de cama, tipo, e agora? O que eu faço da minha vida? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Né? Então, a gente tinha aquela configuração do pai do Paul, na época, meu marido, né, trabalhando como músico apenas não, porque é um super trabalho, né, até hoje, enfim, é super legal, é uma coisa que ele gosta e que traz mais dinheiro do que muito trabalho convencional por aí, ele trabalha menos dias na semana, tem um estilo de vida que tem a ver com ele, enfim, né, a gente estava numa configuração legal, o Paul estava na escolinha, tudo, né? E aí, naquela época, eu lembro que alguém tinha comentado comigo que tudo que eu ensinava tinha muito a ver com coaching e que eu deveria fazer curso de coaching. Aí fui lá eu fazer um curso de coaching e eu odiei, gente. Odiei, assim. Parecia que eu estava num culto de igreja fundamentalista, evangélica, e nada contra, mas não é meu estilo. Assim, eu odiei muito, porém, eu aprendi boas ferramentas para trabalhar o desenvolvimento humano, e aquilo me abriu uma portinha para pensar, eu posso fazer atendimentos individuais, não de coaching, mas hoje o que se chama de mentoria, era uma coisa mais uma consultoria individual, então eu fazia isso. E aí eu comecei, quando aconteceu esse negócio com o Daniel, eu falei assim, eu vou fazer isso, porque eu já tinha, aí é outro lance também. Em 2016, eu já tinha feito um curso online, de uma maneira muito incipiente. Em 2017, eu fiz um ou outro, ainda muito incipiente, eu ainda tinha muita agenda de curso presencial. Então, não tinha tempo para fazer o online. E aí, então, em 2017, a ideia que me veio para sair daquele momento ali foi pensar em fazer atendimentos individuais, e foi o que salvou o sustento da minha família, assim, porque daí eu peguei vários clientes rápido, assim, de uma vez, lotei minha agenda, e aí eu consegui ter uma previsibilidade de vários meses à frente, assim, com esse trabalho de consultoria individual acontecendo, e comecei a estruturar melhor esses cursos online. Quando entrou ali em 2018 também foi um ano de virada para mim. Deixa eu voltar um pouquinho para explicar para vocês. Ali em 2016, quando aconteceu esse negócio da Caldonial, mexeu muito comigo. E eu fiz um exercício, e o David até ensina num dos livros dele, que chama Making It All Work, que é um exercício que você faz um mapa do tesouro, um mapa com tudo que é importante para você. Quando eu desenhei esse mapa, na época, eu coloquei alguns pontos que para mim eram fundamentais e que eu tinha deixado meio de lado. E um deles era o lance de estar sempre em um ambiente universitário estudando. Na minha cabeça, eu pensava que eu ia fazer outra faculdade, eu ia fazer faculdades pro resto da vida. História, depois ciências sociais, sei lá, né, pedagogia, o que fosse, psicologia. Mas aí, naquele momento, eu falei, por que eu não faço um mestrado? Sabe, eu terminei minha pós-graduação em 2012, a gente já tá em 2016, eu não fiz mais nada nesse meio tempo, só tô trabalhando que nem uma louca aqui, correndo atrás do rabo, né, virando empreendedora. Eu preciso cuidar da minha formação, senão não tem quem cuide pra mim. Eu tinha feito um monte de certificação, né, no ano anterior, em 2015, até em 2016, ainda as do GTD, então eu pensei, seria bom entrar no mestrado, e foi naquele momento que eu falei, eu quero fazer mestrado. Foi uma grande mudança, assim. Então, ao longo de 2017, eu tinha esse projeto de estudar para montar e desenhar um pré-projeto de mestrado, porque eu não sabia exatamente como fazer isso, tinha que pesquisar, não sabia se eu ia ter grana para pagar uma faculdade para fazer, se eu ia conseguir fazer uma faculdade pública e tal, né? Nesse mapa também foram várias coisas que eu vi, assim, em termos de felicidade para a vida mesmo. Foi a primeira vez que eu fiz um desenho ali, que eu fiz o desenho que tinha claramente o Paul, mas para mim foi ter um relacionamento significativo com uma pessoa que seja companheira, que me incentive e tudo mais. Foi naquele momento que eu percebi que eu já não estava mais tendo aquilo, sabe? Então, também colocou uma sementinha ali na minha cabeça. Em 2016, também foi o lançamento do meu segundo livro, O Casa Organizada. E esse livro ele foi lançado muito atendendo uma demanda da editora, porque a Marie Kondo estava na moda na época, e eles queriam desesperadamente aproveitar esse boom de vendas, né, de casa, e lancei o Casa Organizada, o que foi muito legal. Adorei escrever esse livro.
E uma coisa muito legal do Casa Organizada, que também foi lançado em julho, né, de 2016, ele trouxe um primeiro esboço do que viria a ser o método Vida Organizada. Eu já trago ali 5 passos, já tem uma delineação do que seria um método, sabe? Isso é bastante interessante para compreender o desenho do método em si. Eu sei que em 2017, então, eu estava fazendo cursos presenciais de GTD ainda, menos, mas fazia. Eu fazia muitas turmas abertas, que era a galera que chegava por conta do blog do Vida Organizada, que eram turmas abertas, significa que não eram turmas dentro de empresas, então eram turmas que as pessoas se inscreviam. Então eu fazia muito essas turmas abertas, era o que eu mais fazia. Eu adorava fazer, porque eram pessoas que chegavam no meu público, já tinham um conhecimento e um interesse diferente. Eu fazia esses atendimentos individuais, e em 2017 eu também fiz a minha cirurgia bariátrica. Ali no começo do ano também marcou bastante, porque teve todo o processo da recuperação e mexeu com a minha autoestima à medida que eu fui perdendo peso, como vocês podem imaginar. Então foi muita coisa, muita mudança rolando ali, sabe? Quando eu cheguei no final de 2017, eu tinha alguns planos em vista. E um desses planos foi pensar que eu gostaria de ficar mais próxima da minha avó. A gente, quando voltou para São Paulo, a gente estava morando mais próximo da minha sogra, porque ela tinha uma rede de apoio ali com as minhas cunhadas, né, enfim, minhas sobrinhas, tudo, uma rede de apoio muito forte com o Paul. Como eu tinha essa rotina de fazer cursos, de viajar, e o pai dele também tem essa rotina de viajar, fazer show, etc., ter essa rede de apoio por perto era muito importante. Porém, eu comecei a perceber que a minha avó estava velhinha, e eu queria que o Paul curtisse mais estando perto dela. E aí eu também já estava com uma outra configuração, já pensando assim, numa separação. Comecei a pesquisar imóveis perto da casa da minha avó para ir morar próximo a ela, para ela ter essa convivência maior com o Paul e aí efetivamente, né, eu me separar e tudo mais. Em 2018, né, então eu mudei para o apartamento. A gente iniciou ali o processo de separação, foi muito duro, muito difícil, muitas brigas, foi bem complicado mesmo na época. E o que aconteceu foi que a minha avó, ela tinha feito uma cirurgia de rotina no final de 2017, de trocar uma prótese que ela tinha no joelho, só que ela teve uma infecção hospitalar, e daí ela veio a falecer do nada em maio, foi isso, assim, sabe, foi muito rápido o que aconteceu, eu tava em meio àquele turbilhão de coisas, trabalhando, tendo que sustentar, pagando aluguel, e sustentando filho, família, tudo, né, num processo interno, né, passando ali comigo. Eu tinha acabado de entrar no mestrado, o mestrado tinha começado em março, aí a minha avó ficou doente, e aí tinha que conciliar viagem, e trabalho, e filho, e mestrado, minha avó no hospital, então foi muito difícil e totalmente inesperado, por mais que ela fosse idosa, eu não esperava que ela fosse morrer agora, e sim, sei lá, depois de uns 5 ou 10 anos ainda à frente. O fato é que sim, ela teve essa convivência com o Paul no final de 2017 para 2018 ali, então foi meio que destino, sei lá, mas quando ela morreu, meu chão abriu aos meus pés, assim, foi uma coisa muito inesperada. Minha avó era meu alicerce, digamos assim, de tudo, da família. E eu fiquei pensando, eu vou sair do mestrado, eu vou fechar a empresa, o que eu vou fazer da minha vida? Morar na casa que era dela, né, que tinha ficado a casa para mim e pro meu tio, também meu pai, né, eu não sabia o que fazer, eu tava separando, tava bem difícil. Foi naquele momento que eu me dei o tempo do luto, e aos pouquinhos, à medida que eu comecei a retomar a vida, eu comecei a fazer exercícios de planejamento de vida para mim, tipo, revisitar os meus valores pessoais, o que eu queria a longo prazo para minha vida, o que eu tinha em mente com relação ao mestrado, o que eu estava construindo, o que eu queria com relação ao trabalho. E aí, nesse momento, né, foram muitas coisas que passaram pela minha cabeça. Foi o que me tirou do buraco, assim, foi ter desenhado esse planejamento de vida, efetivamente. E aí algumas coisas aconteceram. Por exemplo, uma coisa que eu fiz para meio que superar o luto, eu comprei um curso, né, que é o curso do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, que era um curso que eu sempre quis comprar, mas era muito caro. E eu falei assim, eu preciso me distrair com alguma coisa para sair desse luto. Então eu comprei o curso e meio que maratonei ele ali em 1 ou 2 semanas. Isso foi muito importante, porque nesse curso, hoje eu falo, nossa, eu deveria ter feito vários anos antes, me ensinou a valorizar, a criar um conteúdo mais focado realmente, assim, para o método, e desenhar cursos online, em vez de ficar só no presencial, porque o curso online permite uma flexibilidade no estilo de vida, permite uma escala maior em termos de faturamento e tudo mais. E naquele momento foi muito importante ter feito esse curso, porque foi um momento de virada para mim, e foi ali que eu fiz esse curso. Também decidi, depois de fazer esse curso, que eu não ia sair do mestrado, porque eu vi o quanto estudar me distraiu daquele luto que eu tava, e eu falei, se eu sair do mestrado, jogado fora um objetivo muito importante para mim,
Fora que estar no ambiente do mestrado me tira do trabalho, é outro tipo de raciocínio que eu estou fazendo lá, e estou me distraindo das coisas do dia a dia também, não fugindo da minha vida, mas meio que fugindo um pouco, né? Então decidi não sair do mestrado, continuei no mestrado. Para quem não lembra, 2018 foi aquele ano de ebulição na época das eleições, foi uma loucura, então eu já estava na faculdade, já estava naquele ambiente acadêmico, morte da Marielle. Então, assim, o mundo estava muito... O Brasil estava muito caótico, né? Eu desenhei, então, naquele ano, a primeira versão do que seria um curso de planejamento de vida, que foi um workshop que eu fiz presencial, porque eu queria que fosse com canetinha, lápis de cor, giz de cera, uma coisa toda lúdica, assim, pra gente fazer. Desenhei esse curso de planejamento de vida, só que eu não tinha lançado esse curso ainda, por quê? Porque o David estava para lançar o curso do nível 3, o GTD, e o nível 3, o GTD, fala dos horizontes mais elevados, que é quando ele fala justamente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu sempre tive uma postura muito rígida comigo mesma com relação a isso é GTD, eu ensino pela Cal Daniel, isso é vida organizada, eu ensino pelo vida organizada. Eu não ensinava, jamais monetizei GTD pelo vida organizada, eu sempre fui muito ética com relação a isso, rígida com essa ética, sabe? Então eu tava esperando o David lançar o nível 3, porque eu não queria que o meu curso de planejamento de vida tivesse conteúdo que ele ensinaria no nível 3. Então ele lançou o nível 3 em 2018, e aí eu mesmo em frangalhos, fui lá para Amsterdã, participei do curso, fiz a certificação para Master Trainer também, e ali eu vi até onde o GTD ia em termos de educacional. E a partir daquele momento eu falei, ok, eu vi até onde o GTD vai, agora eu consigo criar em cima disso para poder, muito humildemente, complementar esse método. Foi aí que nasceu esse meu workshop de planejamento de vida, que eu fiz ali algumas turmas em 2019. Eu entrei em 2019, eu também já estava muito mais dedicada às turmas abertas e à formação dos instrutores do GTD na Cal Daniel. Então eu já não estava fazendo tanto treinamento corporativo, porque era uma coisa que eu não gostava de fazer, né? Fazia por necessidade, mas aí aos poucos foram sendo formados outros instrutores que abrigaram essa demanda. Eu fiquei com as turmas abertas, mas quando eu entrei em 2019, eu aluguei uma sala para poder fazer uma sala de treinamentos em São Paulo, porque eu queria parar de viajar, porque eu viajava o Brasil inteiro fazendo curso. Por exemplo, quando a minha avó internou no hospital, tipo, na noite que ela morreu, eu tava em Goiânia, voltando de um treinamento, sabe, assim, tipo, eu cheguei, eu não consegui nem descansar, eu já fui direto pro velório. Então, assim, foi bem difícil, eu não queria mais ficar viajando, o Paul tava crescendo, ele já tava ali, né, com seus 8 aninhos, 9 aninhos, eu sabia que era uma fase da entrada ali da pré-adolescência, que eu queria estar perto dele, então eu não queria ficar viajando tanto a trabalho. Então, eu já entrei em 2019 querendo fazer mais treinamentos em São Paulo, puxar a galera para São Paulo, e ir ali talvez até metade do ano, cumprindo a minha agenda que eu já tinha prometido para BH, Rio de Janeiro, outros que eu já tinha falado, conciliando com o mestrado, lembrem-se disso também. Então eu também queria viajar menos para poder estar mais disponível ali para o mestrado e tal. Outra coisa que aconteceu em 2018 também foi que eu lancei meu terceiro livro, Trabalho Organizado, e ele foi o primeiro livro que eu já escrevi com um senso mais crítico, assim, então tem várias citações marxistas e bem legais, assim, que eu mergulho bastante. Eu amei lançar esse livro em 2018. Então, o Trabalho Organizado foi lançado, se não me engano, em agosto de 2018, meu terceiro livro. Então, completando aí a trilogia, 3 livros publicados pela editora Gente, Vida Organizada, Casa Organizada, Trabalho Organizado. Em 2019, também aconteceu uma coisa muito incrível, que foi, quando eu fiz lá a certificação do nível 3, no final de 2018, o David me falou que ele estava desenhando um evento meio que para se aposentar depois, que era o GTD Summit, que aconteceria em 2019, e ele me convidou para ser palestrante. E eu fiquei muito feliz porque eu fui a única brasileira, só eu e mais um Master Trainer foram palestrantes, que foi o Sabre, da Alemanha, coincidentemente, da Alemanha. Isso foi muito maravilhoso, assim, para mim foi a coroação desse trabalho, sabe? Porque aí em 2019 eu viajei para lá no verão, para Amsterdã, palestrei nesse evento, foi incrível, eu tava muito nervosa, o inglês parco pra caramba. Hello, hi. My presentation is based on the GTD principle of you can do everything you want to do, but not at the same time. Yes, a lot of my projects in the last years was on my someday maybe list once. Use that list wisely, because that's exactly what I most love about the methodology. It manages life, whatever your life is. And I've decided to make my life amazing
no matter how long, I will live. Vários amigos me apoiaram, amigos que viajaram para ir para participar desse evento, foi super legal mesmo, assim, um beijo para todos vocês, são incríveis. Mas naquele momento ali marcou meio que o fim da minha carreira na Call Daniel, digamos assim, por vários motivos. Como eu já tinha feito o curso do Fórmula de Lançamento e eu estava querendo ficar mais trabalhando com coisas do Vida Organizada, queria explorar melhor, né, o planejamento de vida, eu já estava desenhando um método meu e tal, tinha colocado um planejamento, mais uma vez, planejamento de vida. Então vejam como contar a minha história mostra para vocês muito de como eu faço esse planejamento de vida com o método. Então não estou contando a história para me enaltecer, é para vocês, claro, me conhecerem, saberem quem é a professora por trás do método, mas também porque como eu fiz as coisas se reflete demais no método em si. Eu me planejei para, até o final de 2019, eu queria que meu trabalho tivesse totalmente online. Ao longo do ano, assim, muitas coisas foram acontecendo. Eu devolvi a gente tinha 2 salas, a gente tinha um escritório e tinha a sala dos treinamentos. Eu entreguei uma das salas para ficar só com uma, então eu não ia mais fazer treinamento presencial, e até o final do ano eu queria estar só no online. Então, eu comecei a fazer essa migração dos cursos para online e em dezembro de 2019 eu lancei a primeira turma online do método Vida Organizada. Muitos alunos entraram nessa turma, inclusive, se for o seu caso, um beijo para você. Já tinha essa versão do curso, então, desde 2014, que eu fazia Organize-se em 2015, Organize-se em 2016, sempre presenciais. Aí, o Organize-se em 2018, se eu não me engano, eu fiz uma versão online também, Organize-se em 2019, mas como o método Vida Organizada mesmo foi o Organize-se em 2020, digamos assim, que virou o método Vida Organizada. E foi muito interessante ter feito esse planejamento para ficar totalmente online até o final de 2019, porque em 2020, não sei se vocês se lembram, mas estourou a pandemia. E ali em março estava tudo fechado, e se eu estivesse fazendo curso presencial, nem sei como seria. Mas eu já estava totalmente no online. Tinha tido uma venda super boa do curso em dezembro, que meio que saciou minhas preocupações no sustento da minha família e tudo mais, né, para todo aquele tempo. E aí, de repente, veio a pandemia e estava todo mundo online. Antes de estourar a pandemia, eu ainda consegui defender a minha dissertação em março, ali, uma semana antes de tudo fechar, mais ou menos. Eu defendi no dia 5 de março e no dia 12 fechou tudo, assim, né? Foi que a OMS falou que era pandemia, tá? Passei, fui aprovada, virei mestre, tive o diploma de mestre e tal. E aí isso me deu tranquilidade para trabalhar de casa. E ali, aquele ano da pandemia, gente, foi uma loucura, obviamente, né? Então, além de todos os desafios pessoais da convivência em família, com toda a situação, e a gente buscando melhor, uma preocupação enorme com o Paul, que sempre teve problemas respiratórios desde bebezinho, então morria de medo dele pegar Covid e tal. O que aconteceu foi que eu tive uma demanda insana pelo meu trabalho em 2020, porque estava todo mundo trabalhando de casa. Eu comecei a fazer uma série de iniciativas, por exemplo, eu comecei a fazer lives diárias para ver como a galera tava, para fazer um acolhimento, para prestar apoio, para a gente trocar ideia. Assim, fiz muita coisa nesse sentido. Durante esse período, eu me apeguei muito assim à minha espiritualidade. Então eu estava profundamente envolvida nos estudos de Ayurveda, mudando completamente a minha rotina, acordando de madrugada para meditar. Eu estava num profundo nível assim de envolvimento espiritual com o budismo e tudo mais, com a meditação. E foi nesse momento que nasceu um conceito para mim, que foi o conceito de produtividade compassiva. Foi pensar justamente que não bastava eu me organizar e aprender a me organizar e ter uma rotina tranquila para minha vida. Eu queria ajudar outras pessoas a fazerem isso. E é o que eu acredito que seja a melhor abordagem que exista com relação à produtividade. Fora que a produtividade compassiva também é autocompassiva, no sentido de, poxa, eu tô dormindo bem? Ninguém tá bem nesse momento de pandemia. Então, como que a gente consegue respeitar isso? Construir uma rotina, uma produtividade que leve isso em consideração e não que ignore os sentimentos, os medos, os anseios que a gente tinha naquela época. E assim, eu confesso que quando eu terminei o mestrado, eu falei, nossa, finalmente terminei, nossa, eu não quero saber de doutorado tão cedo. Eu tinha pensado, eu queria fazer doutorado, mas eu falei, daqui a uns 2, 3 anos eu penso nisso, não quero agora. Só que quando nasceu essa ideia da produtividade compassiva, eu falei, eu tenho uma tese para defender. E a minha tese é que trabalhadores budistas, quando envolvidos nessa mente de compaixão, conseguem transformar a sua produtividade em uma produtividade mais humanizada por conta dessa produtividade compassiva. Eu tenho uma tese a defender sobre isso.
estava muito envolvida no budismo também na época, assim, enfim, né? Naquele momento eu falei, eu quero defender uma tese. E aí eu já comecei a planejar, né, fazer o meu pré-projeto para o doutorado, pesquisar os programas para ver direitinho como que ia fazer mesmo na pandemia e tudo mais. E aí eu desenhei esse pré-projeto, foi muito legal porque eu já tinha uma experiência por conta do mestrado, foi mais fácil de fazer, eu tinha mais clareza no processo. Aí eu fui atrás e eu consegui passar em 2 programas de doutorado, na verdade eu passei no doutorado a comunicação, uma universidade, e passei em outra para ciências sociais. E eu acabei optando por ciências sociais porque eu queria ir para sociais, sempre foi um sonho estudar ciências sociais, que eu não fiz na época do vestibular, porque aquilo, você vai fazer o que é mais comercial, então eu fui para jornalismo e tal. Enfim, para mim seria um sonho fazer um doutorado em ciências sociais. A faculdade era mais próxima da minha casa, também na minha região, seria na PUC. Era caro, mas eu tinha guardado uma grana para pelo menos o primeiro ano. Eu sei que a partir do segundo eu poderia pleitear a bolsa, então eu pensei, bom, se eu fizer tudo direitinho, então eu tenho dinheiro para o primeiro ano, se eu fizer tudo direitinho, me dedicar, eu vou pleitear essa bolsa e quero conseguir essa bolsa. Foi assim que eu me planejei para fazer as coisas. E passei no processo seletivo do doutorado ali no final de 2020, né, para começar em 2021, ainda no contexto de pandemia, ainda tudo remoto e tal, mas passei. Então, mais uma conquista aí atribuída à organização. E durante esse período, né, muita coisa assim aconteceu dentro da empresa. A empresa foi crescendo, teve uma demanda enorme, assim, eu precisei contratar mais pessoas para atender essa demanda que a gente teve ali em 2020, 2021 e tudo mais, né? Essa demanda ela foi embora porque ela foi uma coisa muito específica ali do home office e tal. Então eu tive que fazer o desligamento dessas pessoas depois, que foi muito triste, das piores partes, assim, para mim. Mas aí eu também comecei a perceber algumas coisas, como, por exemplo, assim, gente, eu não consigo mais atender individualmente pessoas, né, com aquele processo de consultoria que eu fazia antes, eu não consigo mais, eu tô muito focada agora no curso online, na criação de conteúdo, né, tô bem focada nisso. Eu sei que existe essa demanda, como que eu posso ajudar? E foi aí que nasceu a ideia da certificação profissional. Eu falei, e se eu formasse pessoas no método Vida Organizada para que elas atendam? Então esse programa ali começou ali mais ou menos em 2020. 2020 eu lancei um curso chamado Jornada Pro, que era para quem queria trabalhar com produtividade, mas acabou virando, quem queria levar o seu trabalho para online acabou entrando também, porque muita gente estava com essa demanda na época. Mas aí em 2021 eu comecei a desenhar essa formação, etc. E a gente finalmente tirou do papel ali em 2022, e a primeira turma foi um sucesso, etc. Né? A gente então começou a focar nesse legado. Muito a exemplo do que o David Allen fazia com o GTD, eu queria montar também essa certificação do Vida Organizada. Agora, uma coisa importante de falar é que entre 2021 e 2022, nesse processo que eu estou comentando da certificação e tal, o Vida Organizada se profissionalizou muito e ele se tornou uma universidade corporativa. A gente contratou uma consultoria para poder formatar essa universidade e a partir disso a gente começou a ter várias coisas mais sérias, assim, por exemplo, o método Vida Organizada foi chancelado pelo Ministério da Educação, o MEC, então as pessoas que terminavam o curso, faziam ali uma provinha e ganham, né, um diploma, né, com um curso de extensão universitária, em uma parceria que a gente tem com a Faculdade de Brasília, chancelando aí o método Vida Organizada. Aí a gente lançou também a certificação, também chancelada pelo MEC, como uma formação profissional. Então a gente estava se encaminhando ali para virar tipo um Sebrae de produtividade, sabe, voltado para isso. Só que algo aconteceu nesse meio do caminho. O famoso até aí tudo bem. Eu estava estruturando então a empresa Vida Organizada, né, com mais professores, com mais profissionais, né, para poder ficar mais como uma Thaís empresária e criando conteúdo e tudo mais, então poder delegar mais coisas dentro da empresa. E aí o que aconteceu foi que em março de 2022 eu sofri um sequestro relâmpago na porta da faculdade. Então eles tinham voltado no presencial e aí eu marquei bobeira lá chamando o Uber, tava lotada ali à frente da faculdade, o cara encostou uma arma em mim, falou vai andando e eu tive que ir andando e passei a pior madrugada da minha vida. Eu achei que fosse morrer, eu achei que eu nunca mais veria meu filho, foi assim, eu não consigo descrever a situação para vocês, mas foi muito traumatizante e eu demorei muito para me recuperar daquilo. Eu não sei se até hoje eu me recuperei, para falar a verdade, mas aquilo me degringolou totalmente. Eu entrei em depressão, eu não conseguia mais trabalhar. A Vida Organizada continuou, foi por conta de toda a equipe. Assim, vocês sabem quem vocês são, muito obrigada por isso. Então eu conseguia direcionar a galera, mas eu não conseguia existir, gente. Eu fiquei mal. E naquele momento, então, eu passei por uma nova
fase de repensar a minha vida e reestruturar o que eu queria. E aí eu percebi que eu também não estava feliz com a empresa do modo como ela estava caminhando. Eu acho que eu tinha saído da empresa, entre aspas, no sentido de que as pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam com empresas. Quando eu comecei a tirar a Thaís da cara do Vida Organizada, eu senti que não apenas eu me desconectei, mas as pessoas estavam se desconectando também. E isso impactava na empresa, obviamente, mas impactava na minha felicidade. Eu fiquei pensando, poxa, eu fiz toda uma manobra de vida para trabalhar com o que eu amo, para trabalhar com um propósito, né? Que o Vida Organizada é um trabalho com propósito. Não estar feliz, para não estar fazendo o que eu gosto. E aí eu comecei esse exercício de pensar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu realmente quero. E ali começou um movimento na minha vida que todo mundo notou, que foi a Thaís renascendo das cinzas, assim, todo mundo fala, nossa, Thaís, como você tá mais jovem, como você tá mais bonita, como você tá isso. Porque daí eu comecei a retomar a minha vida. E aí muitas coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, eu comecei a focar mais em mim. Eu sempre pensei em todo mundo, sempre deixei todos os meus sonhos de lado. Eu falei, bom, agora o Paul já tá ficando adolescente, ele já tá grandinho, já tá mais independente, talvez eu consiga retomar alguns sonhos que eu tinha, como, por exemplo, estudar um tempo fora, fazer um intercâmbio, fazer outras coisas, morar em um apartamento. Eu sentia que eu estava morando desde 2018 na casa que era da minha avó. Eu sempre me senti muito enclausurada lá, sabe? Eu queria morar num apartamento, então uma coisa minha, assim, sabe? Então eu comecei a implementar todas essas coisas, comecei a implementar mudanças na empresa também, de voltar a ser mais Thaís no Vida Organizada do que o Vida Organizada sem a Thaís. Então eu comecei esse movimento que ainda está nesse movimento, porque eu concilio tudo isso com a Thaís, que é pesquisadora, que está fazendo um doutorado. A gente está nesse momento aqui agora. E qual que é esse momento aqui agora? Você pode estar se perguntando, o que a Thaís faz? Como que a Thaís ganha dinheiro? O que é o Vida Organizada, né? E o principal do meu trabalho, acredite ou não, é a criação de conteúdo. Porque a criação de conteúdo democratiza essa informação. E eu acredito que todos se beneficiam de uma produtividade compassiva. Eu acredito nesse movimento. Para mim, a minha meta de trabalho é viver, que 80% do meu tempo seja dedicado à criação de conteúdo. Minha meta é 80% do meu tempo dedicado a isso. Ainda não é, mas eu quero que seja. Gosto muito. Para quem quer se aprofundar, a gente tem o programa do Método Vida Organizada, que é o curso, é uma comunidade, tem aulas ao vivo, tem todo um programa super extenso aí que vocês me ouvem falar de tempos em tempos quando eu faço lançamentos de novas turmas, né? Desde a turma 1 do Método Vida Organizada já tem mais de 6 mil alunos, então não estou nem contando os alunos que participam de cursos gratuitos, que se inscrevem. A gente já chegou a ter mais de 100 mil alunos inscritos nesses cursos gratuitos, sabe? Os cursos presenciais que eu já fiz nos últimos anos, palestras em eventos, enfim, muita gente, é incontável, assim, de modo geral, então é um impacto muito grande na vida das pessoas. Para quem quer ir além do MVO, então a gente tem a formação profissional para quem quer trabalhar fazendo essas mentorias de produtividade, tem essa formação profissional, a gente está desenhando um MBA, que muito em breve vai estar por aí também. Além disso, tem a mentoria em grupo, onde eu aceito, né, alunos do Vida Organizada que queiram ter esse contato mais próximo comigo, queiram aprofundar o seu processo de construção de rotina, de uma vida organizada. Então a gente tem esses encontros da mentoria em grupo. Tem o encontro presencial do Vida Organizada, que é um encontro anual, que é tipo o Vida Organizada Experience, né, que é para você experienciar, então ter esse momento. Foi uma coisa que a gente retomou esse ano depois de pandemia, tudo que foi tudo para online. Ter esse momento presencial uma vez por ano está sendo bem legal, né? Então, são diferentes tipos de instrução, de cursos, da coisa educacional de fato, mas muito focado na comunidade, né? E toda essa junção com a vida acadêmica me permitiu ter um olhar mais crítico para a produtividade. Então, essa coisa meio discurso anti-coach, né? Então, de ir na raiz dos problemas. Então, pensar, poxa, criar uma comunidade, criar um acolhimento para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, elas podem ter realização sem ter um burnout. Ter um burnout não é normal. Então, o que eu faço hoje não é só dar dica de produtividade, dica de organização. A gente tem uma produtividade crítica, mas sempre com essa abordagem compassiva. A relação que eu tenho hoje com o meu trabalho está chegando, assim, num ponto muito de fluxo para mim, novamente, sabe? Eu estou muito feliz com o caminhar das coisas, com o que eu faço hoje, em ser essa professora, pesquisadora, autora do método, autora de livros, criadora de conteúdo, em gerir uma empresa.
em tentar compreender o que essa empresa tem de legado para o mundo, como que eu desenvolvo pessoas dentro da empresa também. Então, assim, eu estou num momento muito legal, e por isso que eu quis começar essa nova jornada aqui com esse podcast narrativo, para poder falar um pouquinho mais de produtividade e organização com vocês, de uma forma mais aprofundada. Nada melhor do que começar contando a minha história e como que eu cheguei até aqui, para você ver como eu fiz, mas também para que você saiba quem é essa pessoa aqui do outro lado, a sua professora, a sua mentora, enfim, a pessoa que você acompanha nas redes sociais, saber a procedência de tudo, né? Eu faço doutorado, então, para defender a tese da produtividade compassiva, mas é um doutorado em sociologia do trabalho. Então, eu vou a fundo no que eu estudo para poder ensinar melhor para vocês. Toda a experiência prática, né? São tantos e tantos anos falando com tantas pessoas todos os dias, alunos em sala de aula, lidando com empresas. Então, é realmente muita bagagem e eu espero ter conseguido contar um pouquinho dela aqui nesse episódio para vocês, tá bom? Se você gostou deste podcast, inscreva-se nele. Se você estiver vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até mais.